Oi pessoal, aqui quem fala é a Tamires Vick e começa agora o podcast Escola do Futuro com o tema Fórum Online de Educação, uma realização de Vale Brand Studio em complemento ao projeto Escola do Futuro, que tem como objetivo fomentar reflexões sobre a realidade do ensino que possuímos hoje em nosso país e discutir sobre o futuro que queremos ter. O Fórum Online de Educação aconteceu entre os dias 25 e 27 de janeiro nas plataformas digitais de Vale, com transmissão ao vivo pelo Facebook do jornal, com o tema central Escola do Futuro. O webinário marcou o encerramento de um grande projeto que começou com o lançamento da revista especial Mais Educação e Carreiras, em novembro de 2021. Que em diversos desdobramentos, entre lives, podcasts, publicações impressas, teve como objetivo reunir pensadores do mundo da educação, assim como toda a comunidade escolar, alunos, educadores, pais, mães responsáveis em grandes reflexões sobre a realidade do ensino e seu futuro. Neste episódio de podcast, separamos as melhores partes da nossa semana. O primeiro dia do Fórum Online de Educação contou com a participação de Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo, debatendo importantes temas sobre o ensino do pós-pandemia e do futuro. E agora, 2022, obviamente, a expectativa é realmente termos aula presencial para focarmos na aprendizagem, porque a gente sabe que a gente perdeu muito na aprendizagem por conta da pandemia. E a solução principal passa por termos aulas presencialmente. Isso, sem dúvida, é a nossa prioridade. E aí, obviamente, a aprendizagem é a consequência de termos a aula presencial. Temos que focar nisso, porque senão a gente vai perder uma geração inteira. O secretário de Educação do Estado de São Paulo também falou sobre evasão escolar. A primeira parte é evitar o abandono, né? Acho que um dos grandes esforços que a gente fez, que a gente sabe que a aprendizagem não poderá ser igual a um período de aula presencial, não dá para a gente sonhar com isso. Obviamente tem uma diferença. Perder o vínculo do aluno com a escola é a pior coisa que pode acontecer, porque o menino está tendo que trabalhar para ajudar a família, o menino está tendo a menina também, né? E aí, quando ele perde a prática do estudo, de ser um estudante, é muito mais difícil a volta. O momento para voltar vai ficando sempre difícil. Eu sempre tenho coisas a resolver e preciso ajudar dentro de casa. Então, quem mais precisa acaba sofrendo muito mais. Não é a classe média, a classe alta, porque, neste caso, a maioria dos pais fazem com que os filhos estejam frequentando a escola. Mas na classe que mais precisa da educação, essa que talvez, por tudo isso que a gente está passando, inflação alta, desemprego, tudo que tem acontecido. Então, manter o vínculo e não ter o abandono, né? Nós temos manter pelo menos a mesma taxa que tínhamos de anos anteriores à pandemia, não deixar subir. Isso é importante. E já é uma grande vitória se a gente conseguir, porque se o aluno estiver com a gente, ele vai aprender mais. Então, acho que esse é o grande esforço. E, claro, o secretário também falou sobre a educação do futuro. A escola do futuro tem que ser uma escola que, em primeiro lugar, atraia os nossos jovens, que ele possa sentir prazer em aprender, que o aprender faça sentido para ele. A gente é muito desconectado da juventude, a gente é muito desconectado do que está acontecendo fora. Não dá mais para ficar numa escola que olha para o retrovisor, que é pequeno, em vez de olhar para o para-brisa, né? A gente fica olhando só para o passado, cadeiras enfileiradas, um atrás do outro, como se o professor fosse o detentor de todo o conhecimento. Nós não somos mais o detentor do conhecimento. Ele está na palma da mão, é celular, é internet. Agora a gente precisa ensinar os jovens a mobilizar esse conhecimento. Como é que eu pego essa informação que está na internet? Como é que eu seleciono a informação que está na internet? Porque tem muita porcaria também, obviamente. Como é que o jovem passa por um processo, obviamente, de transformação e sempre com o apoio do professor, né? O fato de instalar o conhecimento não diminuiu o papel, a importância do professor, pelo contrário, no meu entender, aumentou, né, num papel novo que a gente precisa ter, que é conectar o jovem com esses saberes que estão aí à disposição. Mas a escola precisa estar calcada no sonho do jovem. Se o jovem sonha alguma coisa, é aqui que nós vamos atrair ele para a aprendizagem. Se o menino sonha ser jogador de futebol, por exemplo, como muitos sonham, a gente não tem que desincentivar, a gente precisa mostrar para ele que existem outras possibilidades
E o quão importante é ele ser muito bom naquilo que ele quer fazer, seja o que for. Seja o que for. E o quanto que o que ele quer fazer está conectado com outras áreas. A gente não fala para o jovem que, por exemplo, você quer ser um grande esportista, querido, a ciência está diretamente envolvida. Porque se você não se alimentar bem, a ciência, por exemplo, está no material esportivo, né, na natação para diminuir contato, enfim, no desenvolvimento do corpo humano. A gente não usa isso na ciência, a gente não usa a educação física na matemática. Os nossos alunos têm grande dificuldade, por exemplo, em geometria, as formas geométricas, né? Identificar um quadrado, as crianças pequenas, né? Um quadrado, um círculo, um semicírculo, um triângulo, por exemplo, um retângulo. Vai lá na quadra de esportes, vê quantas dessas figuras geométricas tem. Os moleques são encantados, eles adoram fazer educação física. Por que a gente não está juntando esse conhecimento, né? Que poderia dizer, olha, você sabia que aonde você está jogando aqui, olha, as linhas que a bola sai, é um retângulo, gente. Né? Aqui no início, aqui no meio do campo, é um círculo, por exemplo. Né? Assim, então, a bola, a esfera, enfim, você pode falar de tantas formas e trazer com prazer que ele tem de aprender. Por exemplo, conectado, mostrar como é que se aplica isso. Para mim, a escola do futuro, portanto, está ligada ao sonho, ao protagonismo do jovem e a gente conseguindo colocar esse conhecimento de maneiras distintas. A gente não pode ficar achando que caixinha vai dar certo. Caixinha até hoje não deu certo. A gente botou por centenas de anos aqui no Brasil as caixinhas dos componentes e tal, e sem integração nenhuma. E está na hora da gente, mais do que integrar, conquistar o aluno com um processo pedagógico totalmente distinto. O Vale também conversou com o secretário de Educação e Cidadania de São José dos Campos, Johnny Santos, para falar sobre o futuro da educação e todas as novidades para a rede municipal durante o ano de 2022. Olha, 2022 é um ano que a gente está bastante otimista, né? Que vai ser um ano de muitas inovações e atividades na secretaria. Nós terminamos o ano, né, anunciando a criação, né, da escola da Cidade da Educação. Então, vai ser um novo espaço dedicado à inovação, vai ser também a sede administrativa da secretaria, mas vai abrigar um hub de inovação, vai unificar os nossos projetos. Então, a Cidade da Educação é um projeto muito audacioso, de grandes dimensões, e que vai também trazer muitas inovações para a rede municipal. Juntamente com o pacote da Cidade da Educação, nós anunciamos no final do ano passado, que vai acontecer esse ano, investimento da ordem de 250 milhões, né, em modernização, reforma e ampliação das nossas escolas. Então, no início desse ano, nós estamos entregando para a cidade 3 novas escolas, né, uma escola de educação infantil na Zona Leste, estamos entregando uma outra escola de ensino fundamental no Santa Hermínia e na região Sudeste, a uma escola também ali no Setville de fundamental do 1º ao 9º ano. Nós anunciamos esse ano, vai iniciar a construção de 5 novas unidades escolares, então a nova EFET do Dom Pedro, um novo prédio para o CEDIM Campo dos Alemães, um novo prédio de educação infantil no Alto do Vila Paiva, uma nova escola no Jardim Bandeirantes e uma nova escola também no Bosque dos Ipês, ali próximo do Morumbi. Além disso, né, a modernização de 6 unidades escolares. O que é a modernização, Thaís? É um padrão de reforma que é quase como se a gente construísse uma escola nova. Então, nós temos escolas na rede municipal que têm em torno de 50 anos, 40, 50 anos. É óbvio que ao longo desse tempo elas passaram por reforma, mas questões estruturais sempre ficavam, às vezes, tinham uma certa dificuldade de serem realizadas. Então, na modernização, a gente vai fazer todo esse trabalho. Então, nós estamos com obra na Ana Berling, lá no Alto da Ponte, Mariana Teixeira Cornélio, na Vila Dirce, na Áurea Cantinho, ali próximo ao Center Valley. Começamos já a obra no Jardim Uirá, na Maria Augusta, Poço Dônio Salles, aqui no Americano, e no satélite da Mercedes Carnevale Klein. Então, muita novidade para o ano de 2022 na rede municipal. E o Hub de Inovação também teve espaço na conversa. O novo projeto da Prefeitura, que deve começar ainda esse ano, reunindo empresas de inovação e tecnologia. No Brasil, existem poucos hubs de inovação dedicados à educação pública. Tá? Então, São José, mais uma vez, é vanguarda nesse sentido. E quando cheguei na secretaria, eu percebi, né, que a secretaria ela é um organismo público
de uma estrutura gigantesca, né? Pela própria escala que nós temos. Então, nós atendemos 70 mil alunos, temos 160 unidades escolares. Então, naturalmente, a gente movimenta um ecossistema, né? Existe um ecossistema que gira em torno da Secretaria Municipal de Educação, seja mercado de trabalho, porque a gente gera emprego, gera renda, seja as questões sociais, porque nós também fazemos parte dessa rede de proteção da criança e do adolescente com as nossas escolas, seja até o mercado de inovação, né? O segmento de inovação, que existem muitas empresas, startups, que pensam soluções educacionais e pensam soluções para o segmento público. Então, a partir daí, a gente conversou com o prefeito Felício, com o vice-prefeito Anderson, e vimos uma oportunidade de, usando o know-how e a credibilidade da Secretaria Municipal de Educação nas pautas educacionais, juntamente com as experiências de São José no fomento à inovação e à tecnologia, que a gente tem cases aí muito interessantes no Parque Tecnológico e fala muito da vocação da cidade, a gente viu uma oportunidade de juntar esse mundo, né? Então, o projeto do Hub de Inovação, ele está sendo finalizado, né? A gente está com bastante cuidado, nós não temos pressa, a gente espera que o Hub comece a iniciar, funcionar, né? Inicie o seu funcionamento no segundo semestre de 2022. Então, nós temos uma fase agora, até o final desse mês, começo de fevereiro, finalizando a proposta, o projeto, vamos atrás, né, dos parceiros para poder fazer a gestão e a execução das atividades do Hub de Inovação, com previsão de início de funcionamento no segundo semestre. Agora, eu não tenho dúvida, viu, Tamires, que no médio e longo prazo, a educação de São José vai se beneficiar muito com essa medida. É lógico que o dia a dia do pai, né, lá na escola, do aluno na escola, algumas medidas que a gente toma não chega imediatamente na sala de aula. Mas quando você olha um pouquinho para além do horizonte e imagina a rede municipal podendo articular startups, empresas e muita tecnologia para trazer soluções para o dia a dia da sala de aula, isso deixa a gente muito animado, no sentido de que São José pode se tornar cada vez mais. Já é uma referência nacional em ensino básico, mas com certeza pode ser uma referência até mundial no sentido de inovação na educação pública aqui da nossa cidade. E o tema central não poderia faltar. Johnny Santos também falou sobre como seria a escola do futuro ideal. É uma pergunta, vamos nos dar a liberdade e o direito de sonhar agora. De sonharmos, né? Mas assim, o primeiro ponto, eu acredito que não tenha uma resposta única, tá? Acredito muito que a educação, ela como fenômeno educacional e também cultural, né? E como o foco da nossa educação no Brasil é formar para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Então, é isso que a Constituição prevê. Cada estado, cada município, cada rede, seja ela municipal, estadual ou particular, precisa encontrar a melhor forma de cumprir esses objetivos. Formar para a cidadania, para pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Então, a rede municipal de São José, ao longo dos anos, encontrou o seu caminho e tem encontrado, né? E nós estamos bastante otimistas que, para um futuro, nós temos condições também de continuar fazendo escolhas acertadas. Aqui em São José, foi um compromisso do prefeito Felício no início, no período de campanha, que é a implantação da educação 5.0. Então, o ano passado, nós criamos uma lei, e por que nós fizemos isso por lei municipal? Porque se fosse um projeto de uma gestão, isso poderia muito mais, ficaria muito mais com a conotação momentânea do que como um projeto de cidade. E aí nós submetemos isso à Câmara Municipal, discutimos com os vereadores se esse seria o caminho, né? Porque ali é o lugar mesmo da gente legislar, se esse seria o caminho da educação do município. E aí a educação 5.0, então ela foi assumida, é lógico que nós sabemos, né, que essa atual administração, ela tem período, pode ser que amanhã nós não estejamos mais aqui, seja um outro prefeito, um outro secretário, a lei pode ser revogada, mas ela vai ter que prestar contas para a sociedade dessa decisão e vai ter que apresentar algo em troca, né, algo para substituir. Então, a educação 5.0, eu diria que ela é aí uma pretensão dos educadores, né, de trazer dois elementos muito importantes nesse momento da educação. Primeiro, é entender que o uso de tecnologia no ambiente educacional não é mais uma opção. A pandemia mostrou isso. Mas, por outro lado, o uso de tecnologia no ambiente educacional também não é importante somente por causa da pandemia, né? Porque dá a entender que as escolas tiveram que tomar uma injeção na veia de tecnologia por causa da pandemia. Não,
esse caminho já estava sendo trilhado. Ele foi acelerado, acentuado, diante do fato de que nós não podíamos mais, ao longo do ano de 2020, ofertar aulas presenciais. Então, nós fomos lançar a mão, de forma muito urgente, do uso da tecnologia. Mas ela não é importante apenas para a pandemia. Então, por que a tecnologia é um caminho na educação? Porque essa geração de alunos que nós estamos recebendo hoje, eles são nativos digitais. Eu sou migrante digital. Eu nasci numa geração onde as coisas foram se tornando digitais. Então, eu fui migrando do offline para o online. A Tamires, muito provavelmente, já é nativa digital, mas eu não sei se ela nasceu antes do WhatsApp, né? Antes do Instagram. Nós temos um grupo de alunos que nasceu pós-WhatsApp, pós-Instagram, pós-redes sociais. Daqui a pouco nós vamos ter um grupo de alunos que vai chegar nessas escolas que nasceu depois do 5G. Então, essa é uma geração muito diferente. Eu tenho uma filha de 2 anos, ela ainda não sabe ler, obviamente, porque tem 2 anos, não sabe escrever, mas ela já conversa com a inteligência artificial do celular, da televisão, e ela já sabe pedir uma música. Né? Então, veja, pensar uma educação tecnológica é pensar uma educação que está preparada para atender essa geração de alunos. Então, isso para a educação não é novidade, tá? Porque a educação sempre acontece ali no dia a dia da sala de aula, encontros de gerações. Geralmente, o professor é de uma outra geração do aluno. Até por isso que ele é o professor e o aluno é o aluno, né? Então, por mais que pareça algo diferente para nós, os nossos professores estão habituados com isso. Com a geração dos meus professores aconteceu isso. Eu era de uma geração e eles eram de outra. Então, a educação 5.0 quer ser essa educação que conjuga os elementos tecnológicos, mas a gente precisa entender que tecnologia é meio. Ninguém vai trazer tecnologia para a sala de aula para entender que é a finalidade da sala de aula. Então, a educação 5.0, ela usa a tecnologia como meio e ela aponta para uma finalidade, que é a formação socioemocional. É também o conteúdo, é também as competências, a BNCC, mas é formar o nosso aluno para essa sociedade complexa do século XXI. Lidar com frustração, lidar com estresse, lidar com tomada de decisão, trabalhar as diferenças, ser uma escola inclusiva. Então, a educação 5.0, ela ficou, no primeiro momento parece que é só tecnologia, mas não, é também desenvolver competências socioemocionais, alguns gostam de falar do soft skill, para que esse aluno esteja pronto para essa sociedade complexa. Veja que é um desafio gigantesco. Nós não estamos aqui falando de uma opção pedagógica simples, é uma estrutura muito grande, até por isso, nós adquirimos, em parceria com a Unesp, uma pós-graduação em Educação 5.0, Ensino Híbrido e Metodologias Ativas. Os nossos professores estão fazendo esse curso, porque essa é uma jornada de médio e longo prazo. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento e no entendimento da Educação 5.0, para que daqui a alguns dias, alguns meses, né, quem sabe até em alguns anos, a gente consiga ter práticas pedagógicas mais próximas da Educação 5.0 no município. E para fechar a nossa semana, recebemos representantes de instituições escolares da região do Vale do Paraíba para uma conversa sobre Escola do Futuro. Érica Reis, diretora dos colégios Univap, Unidade Aquários e Centro, e José Maria Silva Júnior, coordenador de inovação pedagógica da Unital, a Universidade de Taubaté, participaram da conversa, esclarecendo questões como volta às aulas presenciais, desafios e mudança no sistema educacional, além dos próximos passos para o ano. Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que encarar como fato real e desafio é o retorno para o presencial. A gente acredita que agora, em fevereiro, a maioria das instituições, tanto do ensino superior quanto da educação básica, devem voltar para o ensino presencial. O maior desafio, neste momento, é tentar não voltar a 2019, ao jeito que eu dava aula em 2019.
Tá? E esse foi o ponto positivo, talvez o único ponto positivo desse processo todo que nós vivenciamos em razão da pandemia. É necessário observar que tanto o aluno quanto o professor, mas em especial o aluno, ele não vai querer mais uma aula como ele estava acostumado até 2019. Ele não vai querer mais sentar numa sala de aula e ficar ouvindo uma aula expositiva por 2, 3 horas, como era feito até 2019, até antes da pandemia. Esse é o maior desafio agora, imediato. Nós temos que nos preparar, nós, corpo docente, nós, professores, temos que nos preparar, nós, instituições, temos que nos preparar para esse novo momento da educação. Nós temos que tentar conciliar aquilo que nós fazemos em sala de aula com aquilo que a tecnologia nos oferece, nos proporciona, com essa nova visão em relação à formação social e preocupada com a comunidade, e esse novo jeito de colocar esse egresso, esse profissional, no mercado de trabalho. Então, essa mudança começa em 2022 com o retorno às atividades presenciais. E aí nós vamos ter que buscar alternativas que coloquem o nosso aluno em sintonia com esse novo momento. Perdão. O aluno, ele, nos últimos anos, pela própria tecnologia, pelas redes sociais, ele aprendeu que é possível entender algumas coisas de forma muito rápida. Hoje o aluno, e o jovem, de modo geral, ele não consegue prestar atenção em algo por um tempo muito longo. Existem estudos que o jovem, de modo geral, ele consegue prestar atenção em um momento qualquer, um tempo máximo de 20 minutos, entre 15 e 20 minutos. Se ele está assistindo um filme, ele vai prestar atenção 20 minutos. Se ele está assistindo um jornal na televisão, ele vai prestar atenção em 20 minutos. É preciso que a notícia, ou é preciso que o filme também tenha alguma mudança a cada 20 minutos para que ele volte a prestar atenção. Na educação acontece a mesma coisa. O professor vai ter que preparar aquele aluno, a sua aula vai ter que ser muito mais bem elaborada, muito mais bem planejada, para que a cada momento haja alguma coisa diferente. A diretora dos colégios Univap, Érica Reis, complementa. Eu vejo que nesse momento, a gente está fazendo, essa semana, a gente está fazendo um retorno às aulas, né, o início do nosso ano letivo, e eu entendo que todos estejam pensando quais vão ser as mudanças, o que os colégios mudam, né? Não só os colégios Univap, mas os colégios de maneira geral. Afinal de contas, nós passamos para o ensino remoto, depois o ensino híbrido, e agora estamos voltando ao ensino presencial. Mas eu te digo que as mudanças vão vir, né? Nós não temos como não trazer algumas coisas para a sala de aula. Os professores não têm mais como não olhar para as ferramentas de tecnologia e falar, nossa, tudo isso que a gente usou, nós vamos usar como agora, né? Quando a gente está no ensino remoto, que a gente está só ali no mundo virtual, as possibilidades se abrem. Quando a gente volta para a sala de aula, algumas coisas têm que ser adaptadas, não pode ser como era antes. Mas eu acho que o mais importante neste momento, eu acredito que em todas as escolas do Brasil, é a gente voltar a ter o aluno na sala de aula, voltar a ter aquele acolhimento daquele aluno, né? Nós utilizamos muito a ferramenta, o vídeo, mas a gente perdeu o olhar do aluno. É fundamental que o professor em sala de aula, e vou puxar para o meu segmento, principalmente a educação básica, eu acho que é primordial que o professor esteja ali na frente, conduzindo a aula no sentido de olhar para o aluno e, através desse olhar, ver o que o aluno realmente está aprendendo ou não. Às vezes a gente pergunta, todo mundo entendeu? O aluno vai lá e balança. Sim, eu entendi. Mas o professor, quando olhou para ele, viu que ele não aprendeu. Ele apenas respondeu o que ele aprendeu.
Então, isso daí eu acho que foi o que a gente mais perdeu em sala de aula, é esse contato. A gente sabe que na educação básica, principalmente no ensino médio, no ensino técnico, os professores viam muitas telas, muitas fotos na frente dele durante esses 2 anos. Acredito que na graduação isso também tenha acontecido. E como é bacana a gente poder olhar nos olhos do aluno e ali sim enxergar o quanto ele aprendeu, o quanto ele absorveu daquele conteúdo todo. Então, eu acho que neste momento que a gente está, né, nesse início de ano letivo, na verdade, a gente vai ter uma preocupação maior com o resgate. O resgate do relacionamento do professor com os alunos, o resgate dos alunos aprenderem ou reaprenderem a convivência dentro do ambiente escolar. O coordenador de inovação pedagógica da Unital, professor José Maria Silva, fecha o nosso podcast sobre o Fórum Online de Educação com os aprendizados provocados pela pandemia. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que existe um jeito diferente de ensinar. Nós, até 2019, a gente achava que o jeito de ensinar era o professor na frente da sala falando, enquanto os alunos sentados nas carteiras estavam ouvindo. Esse era o principal jeito de ensinar. Se a gente pegar uma fotografia da década de 30, da década de 40, nós vamos ver que era assim que ensinava e vamos perceber que hoje a diferença é muito pequena. Só que nós percebemos, de forma obrigatória, nós tivemos que entender um novo jeito de ensinar a partir da pandemia. A gente não estava preparado, então nós fomos obrigados a utilizar o recurso da internet, do computador, da transmissão online, remota, síncrona, para que o aluno pudesse aprender. Isso foi muito importante, isso foi um grande aprendizado, isso foi uma mudança, ou seja, nós percebemos que é possível ensinar e aprender de um jeito diferente, não somente na sala de aula, no sistema mais convencional. E o que nós não aprendemos? Eu acho que a gente devia ter aprendido a entender melhor a linguagem. A linguagem da internet, a linguagem remota, online, não é a mesma linguagem do presencial. Eu não posso utilizar os recursos da tecnologia para dar uma aula como eu dava no sistema presencial. Eu não deveria utilizar a maneira, a fala, a aula expositiva, usar apenas um recurso, por exemplo, do PowerPoint, de uma apresentação, para tentar ensinar. Eu deveria usar muito mais recursos. E eu, talvez por falta de preparação, quando eu digo eu, estou dizendo eu, professor, de modo geral, a gente deveria ter sido preparado, deveria ser treinado, deveria ser trabalhado no sentido de utilizar muito mais recursos, muito mais ferramentas. Hoje existem dezenas de ferramentas que podem ser utilizadas e que ainda não estão, mas eu vejo que a educação do futuro caminha para isso, para a utilização dos recursos da tecnologia, da internet, para que a gente possa avançar, facilitar, agilizar e aumentar a possibilidade de aprendizado do nosso aluno. Então, nós aprendemos a ensinar de um jeito diferente, mas ainda não entendemos todos os recursos que a tecnologia pode proporcionar para alavancar a educação como um todo. A rede educacional em todo o globo foi atingida por uma grande avalanche chamada Covid-19, e mudanças que antes aconteciam a passos de formiga tornaram-se imprescindíveis, acelerando a transformação de instituições de ensino ao redor do mundo. E para entender o cenário no país, e principalmente em nossa região, que o Vale reuniu lideranças especialistas da área em um grande evento sobre o futuro da educação. E o Vale permanece aqui, à disposição e com a missão de manter a comunidade informada e mais, para incentivar o diálogo e novas reflexões acerca do cenário atual. A cada nova semana, ideias e iniciativas inovadoras de toda a rede educacional estão em destaque em todas as diversas plataformas, do digital ao impresso, em revistas, jornais, lives e podcast, alcançando a população com o propósito de incentivar ainda mais ações e soluções para a educação.
O Vale, além de ser o veículo líder na produção de conteúdo jornalístico da região, também revela o maior engajamento nas plataformas digitais. Eu sou a Tamiris Vick e você ouviu o podcast Escola do Futuro, com o tema Fórum Online de Educação, uma realização de Vale Brand Studio em complemento ao projeto Escola do Futuro. A edição técnica é de Vitor Fraqueta e reportagem de Tamiris Vick. Quer saber mais? Acesse ovale.com.br. Seja livre, seja o Vale, viva a liberdade!